Se quiser tirar do mudo também, a gente pode conversar. Que seria um FA, frequência rítmica, talvez? Isso, opa, beleza. Chutei, fiz o gol. Quando o trigger entra em FA, a gente tem que avaliar duas questões. Se essa frequência rítmica ela é verdadeira ou se ela é por falha de posicionamento dos eletrodos. Então, a gente primeiro tenta resolver essa segunda questão, a gente vai lá e checa os eletrodos, vê se eles estão bem posicionados e etc. E aí vê se melhora. Dá uma olhada se essa frequência rítmica ela está acontecendo só por uma extrasístole ou por um extra trigger, principalmente pela onda T. E aí, se for pela onda T, a gente pode inverter a polaridade da onda R, e aí a máquina vai isolar mais a R em relação a T. Mas se for uma frequência rítmica de verdade, não tem muito o que fazer do ponto de vista manipulação do trigger window, não. Algumas frequências arrítmicas mais leves a gente consegue controlar burlando um pouquinho o trigger display. Então, a gente viu lá que a gente faz o casamento entre se eu estou fazendo VCG, eu posiciono em VCG e uso o VCG trigger. Se eu estou fazendo um ECG, eu tenho as 3 opções de derivação. E já aconteceu de casos de eu estar com um ou com o outro, e o paciente com a frequência arrítmica maior, a gente ter uma melhor sinal, uma melhor curva, burlando isso. Eu estou em VCG, eu mudo para ECG. A Renata falou que a FA é a fibrilação atrial, e não frequência rítmica. Mas então, em relação à arritmia, a gente não tem muito o que fazer. E aí, se o paciente tem uma arritmia severa, voltando na aula, a gente vai usar os outros recursos, né? A gente vai usar aquele arrhythmia rejection, ou a gente vai acabar utilizando aí uma sequência free briefing, sem o gating cardíaco, ou a aquisição em prospectivo. Sobre fibrilação atrial, a gente não observa uma falha muito grande quando a gente vê o ECG. E outra vez, como é uma condição ali do paciente, mesmo toda essa arritmia que ele vai causar, que ele pode causar, a gente não tem muito controle em relação a manipular parâmetros da leitura para conseguir corrigir, não, tá? Então, só para a gente já responder um círculo completo, porque a gente achava que era uma coisa e agora a gente descobriu que é outra, fibrilação atrial. Ou pode ter sido o FA pela frequência rítmica também, e a gente não sabia que FA era fibrilação atrial. Obrigado, Renata. O Carlos tem outra pergunta. Alguma dica para cardíacas com sedação? Estou fazendo diariamente. Sim, para a parte do Cine, você pode usar ou a estratégia de tirar a apneia e aumentar mais NECs da sequência Cines. A sequência de perfusão, caso você esteja utilizando, ela pode ser realizada em respiração livre mesmo, não tem problema. E o realce tardio aí vai depender da disponibilidade técnica do seu equipamento. Tem equipamentos que hoje em dia tem a sequência single shot realce tardio, o single shot MDE. E aí, quando a gente dispõe dessa tecnologia, fica mais fácil fazer em respiração livre, porque o single shot controla um pouquinho mais os artefatos de movimentação e de respiração. Se não, a gente acaba tendo que sacrificar um pouquinho a resolução espacial do MDE clássico para que ele adquira mais rápido. Tudo que a gente adquire mais rápido acaba compensando um pouquinho o sinal. Ou o caminho reverso. Faço igual o Cine, coloco muito NEX no MDE, que aí ele vai ficar mais demorado, mas ele vai ter uma consistência melhor de imagem, porque a média de sinal ajuda a diminuir artefatos de movimento. Beleza? Bom, depois me fala Elton e Carlos se perguntas respondidas. E aí, hoje, dando continuidade ao nosso curso, hoje a gente entra no aspecto do exame
pós-realização da parte funcional. Então a gente vai entender um pouquinho sobre aquilo que a literatura fala sobre viabilidade cardíaca, tá? Que aí engloba o estudo perfusional e o realce tardio. Então hoje a gente vai desmistificar um pouquinho a parte do estresse cardíaco que passa para o operador, né? Porque a gente realiza ali o estresse no paciente, e aí esse estresse acaba passando para a gente de tão tenso que a gente fica, a probabilidade de erro, a máquina fica me dando umas mensagens de erro, não deixando eu rodar a sequência, e aí a gente vai ver como contorna isso, e a gente vai ver também a parte do realce tardio, que é a parte mais importante do exame, onde a gente vai avaliar se existe alguma parte do músculo cardíaco que tem alguma cicatriz, se tem alguma lesão, e aí para isso a gente vai ver que existe um parâmetro que é o TI, o tempo de inversão, que ele é aí o nosso agente causador de um bom contraste, de uma boa relação de contraste de imagem entre cavidade, gadolínio e músculo cardíaco. Então a gente vai ver sobre esse tema hoje. Então eu vou começar aqui compartilhando a minha tela. Mais uma vez, quem precisar interromper a aula, quiser fazer perguntas com o microfone, é só abrir a chamada. E se não, digita a pergunta no chat que no final eu vou ver. Então, Lembrando que tem um pessoal que entrou no curso, William, na sexta-feira. Sexta-feira, isso. isso. Então, sejam bem-vindos aí, que o pessoal que entrou na sexta-feira já acessou o nosso ambiente, as aulas gravadas, e vão ter aí essa semana aí o contato ao vivo contigo. Perfeito. Bem-vindos aí, então, aos novos integrantes desse grupo interessado em desmistificar e aprender um pouquinho mais sobre ressonância cardíaca. Bom, então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre perfusão na ressonância cardíaca, tá? A famosa perfusão cardíaca. Mais uma vez aí nossos avisos falando sobre a confiabilidade desses materiais, sobre a utilização dele como modo demonstrativo e que não vem determinar nenhuma conduta médica clínica, tá? Quando a gente fala em perfusão cardíaca, nós temos algumas considerações que nós vamos falar sobre elas ao longo da aula. Mas, basicamente, a perfusão cardíaca ela vai ser a técnica que permite a avaliação de perfusão do sangue do músculo cardíaco. Tá? Isso é uma parte fisiológica que acontece naturalmente. O sangue ele perfunde no músculo cardíaco através da irrigação das coronárias. E aí a gente vai ver que, dependendo da condição patológica desse paciente, essa perfusão vai ter algumas variações, tá? Esse sangue ele precisa estar contaminado com agente de contraste, então a gente precisa ir do gadolínio na ressonância para poder fazer essa sequência de perfusão, esse momento da perfusão de primeira passagem, tá? Precisa ir de uma alta resolução temporal e suficiente em relação ao sinal-ruído. Então, como a gente está trabalhando com uma técnica onde o meu principal objetivo é avaliar o comportamento tecidual em função do tempo, a resolução temporal acaba sendo o nosso parâmetro mais importante, tá? E aí a gente vai ver que a dose de contraste vai vir de acordo com a posologia do fabricante ou requisitos médicos, a gente vai ver um pouquinho sobre isso. O contraste a gente geralmente é dado ele em 0,05 ou 0,01 milimol por quilo, seguido sempre por uma infusão de solução salina ou de soro fisiológico na casa de 20 ou 30 ml, tá? O fluxo vai variar aí de 3 a 7 ml por segundo. A gente vai ver que a velocidade desse fluxo vai variar de acordo com a capacidade do calibre de acesso do paciente, ou muitas vezes a correção de alguns artefatos. Geralmente, a gente vê o cálculo da dose total de gadolínio a ser utilizado sendo feito em relação ao peso do paciente, então é o peso do paciente vezes 0,4, que seria peso do paciente vezes 0,2, que é o que a gente está acostumado, só que 2 vezes. E aí essa dose seria dividida em 2 aquisições, uma para perfusão com estresse e a outra com a perfusão em repouso.
porque quando a gente faz a técnica de perfusão, normalmente a gente faz 2 aquisições, tá? Então aqui é uma tabela de formas de preenchimento, de infusão do gadolínio, que a gente até já viu no início do curso. Então aqui ele vem falando sobre a perfusão cardíaca, a velocidade de injeção que a gente precisa utilizar, o bolos de solução salina, que é importante após a administração, tanto para empurrar o resto do gadolínio que fica ali nas vias, quanto para lavar realmente esse gadolínio aí de toda a parte, o sistema circulatório. Então, quando a gente fala de perfusão cardíaca, a gente vai falar sobre bolos de contraste de primeira passagem. Então, a perfusão ela é chamada de perfusão de primeira passagem. E aí, esse termo que a gente usa muito na radiologia, que é o bolos de contraste, né, ele é muito importante na hora de realizar essa técnica. Então, a gente precisa de um acesso bem feito, de preferência bem calibroso. Então, a gente sempre fala em fazer um acesso com 18, o gel com 14, ou gel com 20 em alguns casos. A gente sabe que se a gente pegar um calibre maior, a gente não vai conseguir fazer uma infusão tão rápida. E aí a gente vai acabar vendo que esse sangue contaminado vai circular através das artérias coronárias e aí vai irrigar o músculo cardíaco. O que a gente vai ver é que existe uma característica normal de perfusão, e aí, em alguns casos, a gente vê que áreas desse músculo cardíaco não vão perfundir muito bem. E são justamente essas áreas que não vão perfundir muito bem que a gente está procurando com essa técnica, tá? Basicamente, hoje, nos equipamentos GE, nós temos, e no mercado em geral, nós temos 2 tipos de pulso para fazer a perfusão cardíaca. Um é uma Fast Gradient Time Course, tá? Ou um Fiesta Time Course. O Fiesta ele já é um PSD um pouco mais recente na GE, digamos aí que tem seus 2 anos, 3 anos de existência no máximo. E aí existe uma comparação entre eles em relação à sua qualidade final do produto. Então, a sequência Fast Gradient, ela tem uma melhor relação contraste, ou seja, quando o sangue chega contaminado de gadolínio, a gente vê melhor a diferença de sinal entre o músculo cardíaco e a perfusão desse sangue contaminado. Mas, geralmente, ela tem uma relação sinal-ruído mais alta, ou seja, ela tem mais ruído do que sinal, ela é uma sequência mais ruidosa. A Fiesta já é o contrário, ela vai ter já uma melhor relação ao sinal-ruído, tá? Ela vai ter uma qualidade de imagem aos olhos bem melhor, em contrapartida ela pode apresentar aí uma menor diferenciação, um menor contraste em relação à Fast Gray, tá? Então aqui o PSD das duas, quando a gente observa a parte básica, todos os parâmetros seguem um mesmo padrão, lembrando que a Fiesta a gente acaba tendo um flip angle mais alto para a gente ter o efeito T1 um pouco mais visualizado, até porque a forma de ajuste de contraste do Fiesta é diferente em relação ao F-Gray. O F-Gray aqui com flip de 25-30 eu já estou tendo aí uma ponderação T1 bem aceitável, tá? E aqui um comparativo de imagem. Então, a Fast Gray, então observa que ela tem uma melhor relação contraste ruído, ou seja, a quantidade, a diferença quando o gadolínio chega e o músculo cardíaco acaba sendo melhor do que o que a gente vê no Fiesta, mas em contrapartida no Fiesta a gente tem uma melhor relação sinal-ruído, a imagem é mais bonita de se ver. E aí entra o ponto que eu acho que é o ponto-chave dessa aula, que é a gente resolver a dúvida mais comum em relação a ajuste de parâmetros de perfusão, tá? E aí a frase que a gente sempre escuta é: meu equipamento não está liberando a quantidade de cortes desejado. Então, geralmente, o médico ele vai te indicar quantos cortes ele quer que seja feito. São 3 cortes no eixo curto, 4 cortes no eixo curto, eu quero que faça 3 cortes no eixo curto e 1 no eixo longo, sejam 2 câmaras ou sejam 4 câmaras, ou eu quero 3 cortes no eixo curto e quero um radial, um 2, um 4 e um via de saída do VE. Varia muito o critério médico para decidir como é que a gente vai fazer isso. E aí, a gente tem que lembrar que toda a sequência da cardio, a gente tem uma
correlação muito importante entre frequência cardíaca e TR. E aí, se eu estou falando em frequência cardíaca e TR, TR é o combustível da minha sequência. Então, dependendo da minha frequência cardíaca, eu vou ter, a máquina vai disponibilizar mais cortes ou menos cortes para serem executados. Entretanto, eu tenho os parâmetros que eu posso mexer para ajustar esse TR efetivo, tá? Então, os parâmetros vão ser o número de intervalo, a minha matriz de fase, o meu fator de aceleração e o meu NEX. Então, com esses 4 principais parâmetros, a gente consegue contornar estes problemas aí causados durante a execução da perfusão cardíaca. Então, aqui, um protocolo padrão, uma ideia padrão, um cenário padrão, onde a gente tem um paciente projetado aí, fictício, com uma frequência cardíaca de 70 BPM, tá? E aí, com essa configuração de sequência, com esse FOV, com essa matriz, esse NEX, esta aceleração, e com um RR, a gente está conseguindo executar 4 cortes. Então, a máquina me mostra que é o máximo de cortes permitido, 4, tá? Então, esse é o cenário que a gente vai usar como exemplo. E aí, o que aconteceu aqui? A gente tem um aumento da frequência cardíaca. Isso sempre vai acontecer quando a gente fizer a administração, o efeito de estresse através do dipiridamol. Então, normalmente, quando o serviço usa a medicação dipiridamol para causar o estresse, ou seja, para causar vasodilatação, naturalmente o dipiridamol ele causa um aumento da frequência cardíaca, que gira em torno aí de 20% a 30% do valor original. E aí, quando essa frequência cardíaca aumenta, como eu falei, a frequência cardíaca está diretamente relacionada ao meu TR efetivo, eu vou ter aí uma diminuição da quantidade de cortes que eu posso fazer. E aí a máquina começa a te apresentar um erro. Ela não deixa você salvar, ela não deixa você escanear, e ela fica te apresentando o erro. Não dá para fazer, não dá para fazer, porque eu só posso fazer 3, você quer fazer 4. A solução é, ou eu tiro um corte, mas aqui a gente está falando com a hipótese de que o médico disse, não, eu quero os 4 cortes, dá seu jeito aí. Vamos dar o nosso jeito então. Aqui, observando um outro cenário, paciente que subiu até 120, a máquina está deixando só 2 cortes. Então aqui só para vocês verem a relação de quanto maior minha frequência cardíaca, mais complicado vai ser minha relação com a perfusão. Qual que é o parâmetro mais fácil para eu mexer para resolver o problema de liberação de número de cortes? Aumentar o número de RR. Então, quando eu aumento o número de RR de 1 para 2, eu naturalmente eu estou falando que eu vou adquirir um conjunto de dados a cada 2 batimentos cardíacos. Então, diretamente eu vou aumentar o meu TR efetivo. Então, nesse cenário de 120, que eu estava com TR efetivo de 500, com 2 RR, ele foi para 1000. E aí, agora a máquina, ela está liberando para mim 5 cortes. Então, nesse cenário que é o mais fácil, é só mudar o RR de 1 para 2, a máquina está liberando para mim 5 cortes. E aí vem uma dica importante, tá? Sempre utilizar o total de cortes disponíveis para evitar problemas com TI. Porque essa sequência ela tem um pulso de inversão aplicado, tá? Um prep time aplicado, para melhorar mais, para anular mais o sinal do músculo cardíaco. Então, se eu, por exemplo, o equipamento está liberando 5 cortes, mas eu vou lá e faço só 4, eu tenho um corte de sobra. Eu preciso fazer com que a máquina elimine esse corte, ou eu faço 5 cortes, porque o tempo da sequência não vai mudar. Geralmente, quando a gente aumenta o RR, a gente vai acabar mexendo na minha aceleração para eu compensar esse corte que sobrou. Então, aqui nesse capítulo é uma coisa importante, porque a aceleração, se eu aumento o meu fator de aceleração, eu consigo adquirir os dados mais rápidos, logo eu vou ter mais cortes por TR. William, por que você não mostrou então aqui a primeira solução, aumentar a aceleração? Porque a aceleração já estava em 2. Lembra o primeiro protocolo? Ela já estava em 2. Então eu não tinha mais o recurso da aceleração para resolver esse problema.
Então eu precisei aumentar, uma frequência cardíaca extremamente alta, de 120, precisou aumentar o número de RR, tá? E aí, como estava liberando 5 cortes, se eu diminuir a aceleração, eu tenho um efeito reverso. Eu estou adquirindo os dados mais lentamente, sem interpolação, e aí eu vou acabar tendo uma diminuição dos cortes projetados. E aí eu volto a ter o 4, que eu falei que eu preciso rodar exatamente a quantidade de cortes que a máquina libera. E nosso parâmetro inicial foi o 4. Quando eu diminuo a aceleração, isso também me ajuda a ganhar uma melhor relação sinal-ruído e reduzir artefatos de dobra, tá? Mas lembre-se que ela também é a minha principal ferramenta para eu ganhar mais cortes por batimento cardíaco. Então, a aceleração ela entra ali como um recurso que eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a frequência cardíaca do paciente. Geralmente, frequências mais baixas, a gente usa acelerações maiores, e frequências maiores, quando eu preciso usar o 2RR, eu posso diminuir essa aceleração para fazer menos cortes. Aqui um outro cenário, que é manter um RR e diminuir matriz de fase. William, se aumentar o RR é a solução mais fácil, por que eu pensaria em uma outra solução, mantendo um RR, mexendo em outros parâmetros? A gente vai ver logo logo que existe um limiar de resolução temporal padrão e aceitável, recomendável para a sequência de perfusão. Quando eu passo para 2RR, significa aí que eu diminuí minha resolução temporal, ou seja, eu estou adquirindo os dados em um maior espaço de tempo. E isso é ruim, porque eu quero avaliar a perfusão do sangue no músculo cardíaco. Então, aumentar para 2RR é a solução mais simples, mas ela acaba prejudicando a sua resolução temporal da sua perfusão. O ideal é que você use 1 de RR sempre que possível, tá? Então, para eu manter um RR nesse cenário da frequência de 120, o que eu posso mexer? Eu posso diminuir a minha matriz de fase. Quando eu diminuo a matriz de fase, eu adquiro menos dados do espaço K, a máquina volta a liberar para mim os 4 cortes. Qual que é a problemática aqui? Com menor matriz de fase, eu aumento a probabilidade de ter artefato de Gibbs, tá? Ou de artefato de Dark Ring, que eu vou já mostrar ele para vocês. Então, uma faca aí de 2 gumes. Eu resolvo o problema de quantidade de cortes por TR, mas eu posso ter uma imagem com menor definição e até com artefatos de Gibbs, tá? Uma outra opção que a gente usa muito em equipamentos, especialmente de 3 Teslas, é reduzir o NEX. Então, quando eu reduzo o NEX e a máquina deixa eu colocar 0,5, 0,75 ou 1 NEX. Então, se eu diminuo esse NEX, eu estou adquirindo menos dados projetados dentro do espaço K, logo eu vou adquirir os dados mais rápidos, eu vou conseguir fazer os 4 cortes em um RR apenas. Qual que é a problemática aqui? Diminuindo o NEX, eu estou diretamente diminuindo sinal. E aí, se a sequência já estiver ajustada com um sinal muito baixo, eu posso ter problemas. Eu posso ter uma sequência extremamente ruidosa, e aí o médico não vai conseguir fazer a avaliação correta no momento da passagem do contraste. Tá? Então, como resumo, o que a gente pode fazer para otimizar a nossa vida na execução da perfusão cardíaca? Então, a gente pode aumentar o número de RR, reduzir phase FOV, só que aí aumenta o meu risco de dobrar mais a imagem. Eu posso reduzir NEX, eu posso aumentar o fator de aceleração ou reduzir matriz de fase. Lembrando que neste eu aumento o risco de ter artefatos de Gibbs. Se a gente sabe que quando vai realizar a sequência, a máquina o paciente vai ter um aumento da sua frequência cardíaca, eu posso projetar essa frequência cardíaca aumentada antes da execução da perfusão com estresse. Os slides mais à frente já vão mostrar, mas a perfusão com estresse, a administração do dipridamol, ela precisa respeitar um período, tá? E só ao final desse período é que a gente faz a aquisição dos dados. Então, se eu já sei que o meu paciente está com uma frequência de 70 e que isso pode aumentar
em torno de para 85, para 90, enquanto eu estou com a máquina parada, esperando o enfermeiro injetar esse dipiridamol, eu posso já ligar o projetado e ir ajustando os parâmetros para que na hora do vamos ver, digamos assim, na hora que eu precisar injetar o contraste e fazer a aquisição, eu já projetei o erro que a máquina poderia dar, e aí eu já ajustei todos os parâmetros, eu só desligo o projetado e roda a sequência. Beleza? Então, usar o projetado na perfusão para fazer os ajustes prévios é muito importante e te ajuda muito. Aqui um videozinho da perfusão, da marcação. O equipamento, a gente sabe que a gente pode copiar somente a angulação dos cortes. Então ali eu fiz uma cópia do eixo curto, desabilitei todos os opcionais de FOV, espessura de corte, espaçamento, copiei só a cobertura e o volume shim, que é para ganhar tempo. E aí a máquina já copiou ali para mim com o volume shim e todos os cortes que ela deixou disponível. Então, esse paciente ali está liberando 5 cortes, e aí eu vou controlar o meu espaçamento dos cortes, porque eu preciso geralmente pegar um apical, um médio ventricular e um basal. Se eu estou com 5 ali, eu posso ajustar o seu espaçamento. Ajustar a quantidade de fases, tá? Essa varredura tem que girar, tem que acontecer em torno de 1 minuto. Ajustar o número de intervalos, caso seja necessário. Então, para esse paciente que tem uma frequência baixa, 1 RR foi mais que suficiente, porque está liberando para mim 5 cortes. E aí, máquinas mais antigas, cuidado com esse CV16. Esse CV16, acho que o vídeo travou. Esse CV16, ele está presente aqui dentro dos Advanced. E aí, quando ele está desligado, a máquina não deixa eu fazer o crossplane, ou seja, ela não deixa eu fazer alguns cortes em eixo curto e um corte em eixo longo. Ela bloqueia, tá? Então, aí, nesses casos, é melhor não usar o prep time, não usar o pulso de inversão que anula mais o sinal do músculo, e deixar a máquina com uma aquisição padrão, que aí eu consigo fazer X cortes num plano e projetar um ou vários outros cortes cruzados em outros planos de aquisição, tá? O vídeo acabou travando. Aqui falando um pouquinho sobre a resolução temporal, porque alguns equipamentos já me trazem esse parâmetro. Então, lá nos padrões estandarizados do SCMR, a última atualização de 2020, ele fala que a minha resolução temporal tem que ser em torno de 100 a 120 milissegundos, e aqui o equipamento me mostra isso, tá? Mas se eu não tenho esse parâmetro que aparece na minha máquina, que é uma máquina um pouquinho mais antiga, como é que eu posso achar esse valor? Ele é calculado através do meu TR, vezes a minha matriz de fase, vezes o meu phase FOV, vezes o NEX, dividido pela aceleração que eu estou usando. Então aqui nesse exemplo, ó, um TR de 3, uma dividido por uma aceleração de 2. Então a resolução temporal ficou em 115 milissegundos. Perfusão em relação a artefatos. Principalmente o artefato de Dark Ring, ou artefato de Gibbs, ou de truncamento. O artefato de Dark Ring, ele vai aparecer como um anel preto, um anel escuro, tá? Simulando uma área de isquemia. A gente tem artefato de Gibbs ou de truncamento quando a gente tem baixa codificação na matriz de fase. Então, ou quando a gente tem uma quebra de uniformidade de campo muito alta, muito rápida, tá? Muito brusca. Então, nesses casos aqui, a gente precisa ou ajustar os parâmetros da minha sequência, ou seja, deixar uma matriz de fase um pouquinho maior, tá? Ou eu preciso aí mudar um pouquinho sobre a velocidade ou a concentração, a dose de contraste que eu vou usar nesses casos, tá? Então, assim, geralmente a solução
aumentar a resolução espacial, reduzir o volume total de contraste, então 1/3 da dose total da perfusão. Então a gente viu que geralmente a gente pega o paciente, o peso do paciente, multiplica por 0,4 e aí pega esse total e divide em 2 aquisições. A gente pode, principalmente para perfusão com estresse, que é onde o coração está mais limpo, que ainda não teve administração de contraste, você ao invés de injetar metade dessa dose total, você injeta 1/3 só da dose total. Porque aí você vai diminuir a concentração de gadolínio que vai chegar primeiro no coração, e aí vai diminuir aí essa quebra de uniformidade, vai diminuir a probabilidade de ter artefatos de dark ring, tá? Reduzir o fluxo de infusão de contraste também ajuda. Eu tenho cada vez visto mais clientes utilizando uma infusão na ordem de 3 ou até mais baixo, já vi 2,5, justamente para fugir dos artefatos de dark ring. Então ela faz uma aquisição mais rápida, mantendo um RR, mas injeta esse contraste um pouco mais lento do que o recomendado, ou no limite do recomendado, que é 3, para justamente diminuir aí essa quebra de uniformidade, essa diferença de contraste quando chega o gadolínio contaminado. E aí essas estratégias a gente vê muito forte em equipamentos de 3 Teslas. Porque no equipamento de 3 Teslas, se eu tenho uma baixa matriz, eu aumento a probabilidade de artefatos de dark ring. Se eu estou fazendo sequências, e aí para isso a máquina até já bloqueia para eu não fazer perfusão Fiesta no 3 Teslas, porque no 1,5 ela já pode causar artefato, no 3 Teslas ia ser certo, tá? Então a gente não vai ver perfusão Fiesta no 3 Teslas, mas mesmo com a gradiente a gente ainda pode ter o dark ring, e aí a gente pode seguir essas estratégias, tá? Aumentar a matriz de fase, no 3 Teslas, como eu tenho mais sinal, eu posso diminuir NEX para compensar, reduzir o volume total do contraste, ao invés de injetar metade, injeta só 1/3, e injetar num fluxo mais lento, aí na ordem de 3. Aqui algumas considerações do SMA sobre os agentes de contraste, então as doses utilizadas, o tempo de injeção. Então, a gente tem aqui as características da adenosina, o cálculo que é feito, geralmente a infusão é feita de 2 a 4 minutos, e a gente vai ver que a pressão arterial vai cair um pouquinho em relação ao estado normal do paciente, e aí através disso aí, quando a gente chega no seu terceiro 4 minutos de infusão, que a gente alcança o pico máximo de vasodilatação, é que a gente injeta o contraste, tá? O mais comum na América Latina é o dipiridamol, que aí é feito o cálculo de 0,145 microgramas por quilo, por minuto, e aí isso a gente precisa infundir durante 4 minutos, então uma infusão mais lenta, tá? E aí este sim a gente vai ter aí um aumento da frequência cardíaca, além dele de causar vasodilatação, mas ele também causa um aumento da frequência cardíaca. Lembrando que o dipiridamol, ele precisa do seu agente reverso, que é a aminofilina. Então, logo depois que a gente faz a administração do dipiridamol, a gente precisa fazer a administração da aminofilina para cortar o efeito do dipiridamol, tá? E aí um fato interessante que vocês vão ver é que a aminofilina, na sua fase aguda, ela aumenta a frequência cardíaca. Então, quando acaba a sua aquisição, que você injeta, fala para o enfermeiro, injeta aminofilina, você vai ver que a frequência cardíaca do paciente vai subir mais um pouquinho, tá? E depois ela volta para o seu estado de equilíbrio que estava no início do exame. Mas quando você está no início da injeção, ela causa um aumento da frequência cardíaca. E aí, o que a gente quer, de forma simples? O agente de estresse, ele é o vasodilatador, ele vai dilatar todos os vasos. Se eu tenho um vaso que é doente, esse vaso vai ter uma diferença de calibre em relação ao normal, e aí na hora que infundir o contraste, que ele começar a perfundir no músculo, a gente vai ver que essa área que eu tenho um vaso doente, que está com seu calibre reduzido por conta de alguma placa, ou por alguma obstrução, alguma estenose, a gente vai ver que essa área vai ter uma falha de perfusão, tá? Então a gente faz isso com o agente do estresse, e a gente faz isso com o repouso também. Então aí a gente tem a mesma aquisição sendo feita 2 vezes, então a sequência não precisa de preparo melhor ou pior de uma para outra, é a mesma sequência que você faz
sob estresse e sob repouso. Geralmente a gente faz primeiro estresse e depois repouso, porque com o agente de estresse aplicado com a vasodilatação é que a gente consegue observar melhor essa falha de preenchimento em alguma parede do músculo cardíaco, como acontece aqui, e aí a gente precisa depois fazer um double check nisso em repouso. Então, fazer o repouso primeiro e depois o estresse não é recomendado, porque você já vai ter um músculo cardíaco contaminado, vai ser mais difícil visualizar essa diferença de sinal. Então, aqui só um videozinho para concluir essa parte de perfusão. Então, mostrando aí um cine da perfusão Fiesta. Então, observa que ela é uma perfusão que tem uma relação sinal-ruído melhor, ela é mais bonita de se ver, tá? Mas por ela ser Fiesta, ela aumenta a probabilidade de artefatos de bending, ou seja, artefatos de dark ring. Então, a gente precisa ter um cuidado maior com ela. E aí a perfusão gradiente, que é mais ruidosa, mas que mostra aí uma melhor diferença de sinal, uma diferença de contraste quando o gadolínio chega. E aí depois que eu injeto, seja ele com a perfusão ou não, mas nós estamos assumindo que é um exame completo que a gente está fazendo o estudo perfusional, a gente precisa fazer as imagens de realce tardio, tá? O que vem a ser essa imagem de realce tardio? A ideia do realce tardio é você ver se aquele músculo cardíaco, após um determinado tempo da infusão do contraste, se esse agente de contraste permeou no músculo e saiu, ou se ele permeou no músculo e não conseguiu sair, por conta desse músculo agora ter uma cicatriz e aí as fibras não conseguirem expulsar esse gadolínio, tá? Então, basicamente, a minha sequência de realce tardio, ela é uma sequência ponderada em T1. Só que se eu pensar em um T1 simples, tá? Eu vou ter uma sequência onde a cavidade, o meu sangue ainda está muito contaminado de gadolínio e o músculo cardíaco perfundiu o gadolínio também. Então, eu não tenho contraste, eu não tenho diferença entre o que é cavidade e o que é músculo aqui. Quando eu aplico esse prep time, esse pulso de inversão, esse TI, o que é a ideia? É eu anular o sinal do músculo cardíaco, fazendo com que eu tenha uma diferença entre quem é músculo e quem é cavidade, e caso haja uma região com lesão, essa região dentro do músculo cardíaco vai ficar hiperintensa também, tá? Então aqui um pouquinho da cinética do agente do contraste. Então, num miocárdio normal, a gente vê esse contraste permeando, mas saindo com uma certa facilidade. A gente vê aí uma característica diferente quando a gente tem infartos mais agudos, tá? A gente não vai ver uma cicatriz ou um realce tardio tão hiperintenso assim, e quando a gente tem uma cicatriz, como a gente perde aí toda essa parte celular, e a gente tem basicamente uma matriz de colágeno, ou um tecido já danificado com uma área, não digo restaurada, mas corrigida com a cicatriz, a gente vê que o gadolínio entra, mas não sai. E aí é esse tipo de comportamento aqui que a gente geralmente busca no realce tardio. Lembrando que, assim como eu expliquei na aula de anatomia, neste momento é muito importante conhecer a divisão das paredes do ventrículo esquerdo em relação aos vasos que irrigam. Porque, dependendo de como foi o comportamento na perfusão cardíaca, o médico já sabe qual é o vaso que provavelmente está com uma obstrução e que afetou a irrigação desse músculo cardíaco. Da mesma forma, no realce tardio, quando eu vejo uma cicatriz em alguma dessas paredes, parede interior, anteroseptal, inferoseptal, parede inferior, parede lateral, parede anterior, a gente vai saber que, se essa lesão foi acometida, significa que a coronária descendente é a que foi prejudicada. Se foi uma parede aqui mais inferoseptal, a gente já sabe que é a circunflexa, e assim sucessivamente, tá?
Para ajudar o processo de escolha do tempo de inversão, que é a parte mais complexa desse processo, existe uma sequência na GE que chama CineR, que é um tipo de sequência Look-Locker, tá? Ou seja, é uma sequência que a gente também chama de TI Scout. É uma sequência onde ela vai fazer uma aquisição, e aí, ao longo dessa aquisição, ela vai coletar vários tempos diferentes, ela vai coletar vários tempos de inversão diferentes, e aí o operador só precisa olhar a qualidade da imagem, verificar qual que está me dando uma melhor diferenciação entre músculo cardíaco e cavidade, e selecionar o tempo de inversão dessa sequência, tá? Existem alguns critérios importantes para essa sequência do CineR. O primeiro deles é a quantidade de número de intervalos utilizado. Então, lembrando que é uma sequência que ela vai mensurar o meu pulso de inversão. E o pulso de inversão, para ele acontecer na sequência de realce tardio, ele vai precisar de um tempo. Então, geralmente é recomendado fazer esse CineR com 2 RRs. Então, se eu faço ele com 2 RRs ou com 1 RR, a gente tem uma diferença importante entre o tempo de inversão mais nulo, aqui do sinal, e a gente tem uma relação também em relação a relação sinal-ruído. Então, manter um 2RR garante uma melhor relação sinal-ruído e um tempo de inversão mais assertivo. Lembrando que não é proibido fazer um RR, a gente vai ver que existem situações que a gente pode fazer um RR, tá? Que situações são essas? Então, se eu tenho um paciente com frequências cardíacas inferior a 55 BPM, eu posso usar um RR. Porque se eu tenho um paciente que tem uma frequência muito baixa, se eu uso 2RR, o meu tempo de apneia vai ser muito longo, tanto do CineR quanto do realce tardio. Então, eu preciso fazer essa redução. Pacientes com frequência entre 55 e 100, a gente vai usar 2RR, isso vai melhorar minha relação sinal-ruído. Máquinas mais novas deixam eu usar frequências mais altas 3RR ou até mesmo 4RR, se a frequência chegar até 120 ou passar de 120, tá? Máquinas mais antigas, a sequência de realce tardio, ela é bloqueada em 2RR. Então, diretamente eu vou bloquear o meu CineR também em 2RRs, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês aqui anteriormente, eu tenho aqui um slide exemplificando isso. Então, CineR para um 2D MDE simples, o número de RRs do CineR tem que ser igual ao número de RRs do 2D MDE. Para a sequência 3D MDE que eu vou apresentar para vocês, o número de RR do CineR tem que ser igual a 1, mesmo se o número de RR do 3D MDE for diferente de 1, porque o tempo de aquisição do 3D MDE costuma ser mais longo, principalmente o trigado. Então, eu preciso fazer com que eu tenha um tempo de coleta dos dados um pouco mais curto, tá? CineR para PSMDE, o número de intervalos do CineR vai ser igual a 2, porque o número de RR do PSMDE é igual a 2, tá? Principalmente para máquinas até a versão 26. Da 26 para cá isso muda um pouquinho. E aí o CineR para single shot, o número de intervalos do CineR vai ser igual ao número de intervalos do single shot MDE. Então é muito importante manter isso aqui, porque eu já vi muitos erros de clientes adquirindo o CineR com 2RR e adquirindo o realce tardio com 1RR para ganhar tempo, para conseguir fazer 2 cortes por apneia. E aí o TI nunca fica bom. Poxa, mas meu TI nunca fica bom, o TI aqui dessa máquina não fica legal, o músculo nunca fica pretinho, eu laudo pela experiência, porque eu nunca consigo ver um contraste legal. Porque estão manipulando os parâmetros de RR, tá? Outra coisa importante do CineR é o VPS, ela é uma sequência Cine. E aí lembra que o VPS ele controla aí a taxa de aglutinação ou de interpolação dos dados. Quando eu trago para a sequência CineR, isso vai interferir diretamente na minha diferença de tempos de inversão entre as fases coletadas. Então, uma variação normal é de 8 a 12 VPS, com um TR de 3 a 4 milissegundos, para eu garantir uma resolução temporal na casa de 24 a 50 milissegundos. Se eu aumento muito o VPS, a minha determinação da anulação do músculo cardíaco vai falhar. Por quê? Porque o tempo de scan é inversamente proporcional ao VPS.
Então, na hora que eu fizer a minha aquisição mais rápida, eu vou acabar estimando um tempo de inversão mais curto. E aí eu vou ter problemas na hora de determinar o meu TI. Além disso, na hora que eu vejo a variação de tempos de inversão, ao invés de eu ver variações a cada 30 milissegundos ou a cada 50 milissegundos, eu vou ver a cada 80 milissegundos, a cada 100 milissegundos. E aí como é que eu vou achar um tempo de inversão correto, sendo que ele está pulando de 200 para 280? Se ele estiver entre 240, eu não vou saber. Então é importante manter esse VPS aí entre 8 e 12, tá? Então aqui parâmetros do CineR. Por que eu trago essa tela aqui? Apesar de ela ser uma sequência muito simples e já vem pronta. Aí vem uma dica importante para quem tem equipamentos mais antigos, tá? Porque já tem o CineR, mas o equipamento é mais antigo. Versão 16, versão 20, versão 23, versão 25.0, na 25.1 consertou isso aqui. Eu preciso que o meu flip angle do CineR seja de 5 graus, tá? Cuidado com isso, são as máquinas mais antigas, o flip angle é de 10. E aí ele estima mal os meus tempos de inversão. Então, verifica se os parâmetros dessa sequência, assim, com tempo de eco mínimo, para mínimo pull, ou seja, eu vou coletar todo o eco desse gradiente para garantir uma melhor performance de sinal. Um flip angle de 5, tá? O arrhythmia rejection, outra vez, eu recomendo desligar, porque se o paciente tiver qualquer variação de arritmia, a sequência vai abortar igual o cine convencional. E atenção ao número de intervalos. Até a versão 25.0, todo realce tardio é 2RR. Então eu preciso fazer meu CineR com 2RR, exceto do caso do 3D. Nas máquinas mais novas eu consigo manipular tanto no CineR quanto no realce tardio. Beleza? E aí aqui é só um exemplo, a gente vê as imagens. Então a gente tem um momento que a gente chama de bounce point, ou seja, um ponto assim, de tabela muito próximo do ideal, então onde a gente vê um artefato meio cinza ainda dentro do músculo cardíaco, ele ainda persiste aqui um pouquinho, e o tempo ideal seria esse, tá? Então aí a máquina ela me mostra, olha, o tempo dessa sequência é de 301 milissegundos. Eu vou lá no meu realce tardio e coloco esse valor. Vou passar isso aqui. Para sequências de realce tardio, a literatura me traz duas nomenclaturas: o MDE, o Myocardial Delay Enhancement, e o Late Gadolini Enhancement, o LGE, tá? Principalmente o SCMR fala mais LGE. E aí, para fazer essa técnica de realce tardio, eu tenho vários PSDs disponíveis hoje em dia. Eu tenho o 2D MDE, eu tenho o 3D MDE, o 2D Phase Sensitive MDE, o 2D Single Shot MDE e o 2D Single Shot Phase Sensitive MDE. Cada um com sua característica diferente, uns melhores, outros piores. Varia um pouquinho em relação ao gosto médico, tá? Então a gente sabe que hoje em dia o Phase Sensitive, ou muito conhecido também como PSIR, é a imagem predileta dos médicos pela sua praticidade, porque ela, entre aspas, corrige o TI, mas a gente vai ver que ela não corrige. Eu vou já explicar o que acontece na reconstrução de fase. E aí acaba que ela é a mais utilizada. Tem até muitos serviços que fazem isso aqui de realce tardio e não faz o CineR. O médico fala, não precisa fazer o CineR não, só jogar o tempo de inversão de 300 depois de 5 minutos que vai dar certo. A maioria das vezes vai dar certo, mas pode ser que não. E mesmo que esteja errado, o PSIR corrige isso, a reconstrução de fase melhora a minha visualização, tá? Mas é recomendado, independente da sequência que você vai executar, sempre utilizar o CineR, o LookLocker ou o LockTI para estipular o tempo de inversão, tá? O que a gente quer com essa sequência? Então é uma sequência, como eu falei para vocês, um T1 simples, aonde no início dessa sequência eu aplico um pulso de inversão, esse pulso de inversão vai anular todos os meus tecidos, eu vou desligar esse pulso de inversão, os tecidos vão começar a voltar.
E aí, alguns tecidos recuperam mais rápidos, outros mais lentos. O que eu preciso garantir? Garantir que o tempo de inversão, ou seja, o tempo de espera para iniciar a coleta dos dados, seja correspondente ao ponto nulo do meu tecido normal, ou seja, do meu músculo cardíaco. Então, o meu músculo cardíaco tem que estar nessa região sem sinal, sem magnetização longitudinal, para na hora que começar a fazer os pulsos de excitação, ele não tenha sinal. Se algum outro tecido recuperou mais rápido, por exemplo, uma parte infartada ou até mesmo a cavidade, este vai ter um hipersinal, porque eu já vou ter magnetização longitudinal. Na hora que eu excitar a matéria de novo, aplicar o pulso alfa aí, que no caso aí gira em torno de 25, 30 graus, a gente já vai ter magnetização longitudinal aqui, logo a gente vai ter sinal desse tecido. Então a ideia é um pulso de inversão, anula todo mundo, espera o tempo, eu preciso acertar o tempo onde o meu músculo cardíaco está sem sinal. E aí a máquina começa a fazer a aquisição. Então, o grande desafio do realce tardio é achar esse cara aqui, ó, o tempo de inversão, que o CineR já te ajudou, tá? Então aqui eu já expliquei. Então, parâmetros do gating cardíaco. Aqui é um ponto importante também. É recomendado realizar o realce tardio sempre no tempo diastólico, tá? Porque é o momento em que o coração está mais relaxado, principalmente o ventrículo esquerdo, e aí ele tem menos movimento, a minha parede está mais dilatada, tá? Só que, para eu garantir que a máquina consiga executar todos os processos necessários para o tempo diastólico, eu preciso ter TR suficiente. Então aí eu vou começar a ter problemas com pacientes com frequência cardíaca mais alta, mais baixa, etc. Porque o meu TR ele ser longo o suficiente para eu conseguir aplicar um pulso de inversão, esperar um tempo, começar a minha cadeia de aquisição de dados e adquirir os dados só no meu intervalo diastólico. E aí aqui que começa a ter alguns problemas o pessoal que executa o exame, porque a máquina começa a falhar, 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 te dá mensagens de erro, a gente não lê as mensagens de erro, a gente ignora elas porque a gente fica nervoso, e aí a máquina está te falando o tempo diastólico ali, o mínimo trigger delay que ela aceita, e a máquina está pedindo diastólico e fica falhando. E aí, para resolver o problema, a técnica mais simples que o operador faz é colocar no recomendado. Ou no mínimo. Recomendado e mínimo, geralmente, eles vão usar o menor trigger delay necessário para gerar a imagem. Entretanto, eles vão estar próximo da zona sistólica, ou seja, da sístole do ventrículo esquerdo. A imagem não vai sair legal, vai ser uma imagem com o músculo contraído, não é o que a gente quer, na maioria dos casos, tá? Então, o que me ajuda a controlar isso aqui? Primeiro, o número de intervalos. Eu posso variar de 1 a 4, principalmente em equipamentos mais novos, lembrando que 1 RR para frequências cardíacas abaixo de 55, 2 é o meu padrão, 3 a 4 acima de 100, ou pacientes com arritmia. Vai depender de como está a condição desse meu paciente. Outra vez, lembrando que o número de intervalos aqui tem que ser igual ao que você usou no CineR para o tempo de inversão dar correto, tá? O VPS também, ele vai controlar aí a interpolação de dados, e eu preciso garantir que esse meu VPS seja no máximo 24. Quanto menor o meu VPS, melhor a minha resolução temporal, melhor a minha qualidade de imagem. Entretanto, quando a gente fala nessa resolução temporal, está falando de resolução temporal de aquisição dos dados em relação à frequência cardíaca, não tempo final de apneia. Então, o tempo final de apneia com o VPS mais baixo é mais alto. A gente já viu isso lá no Cine. Então, eu aumento o VPS para diminuir meu tempo de apneia, mas a imagem fica mais borrada. É como se eu estivesse interpolando mais os dados, tá? E aí, por fim, outra vez, o meu trigger delay, preferencialmente diastólico. William, minha máquina é mais antiga. Eu não tenho tempo diastólico. Como é que eu posso achar o meu melhor tempo diastólico? Lembra da aula passada? Vai lá na sequência Cine, abre a sequência Cine, passa as fases. Quando você vê o coração grande na sequência Cine, você vai lá e olha o TD. Ele vai te dar um valor TD.
você pega esse valor do TD, do diastolic time, e aí você vem aqui desse trigger delay e digita, tá? Pode ser que a frequência cardíaca que foi coletada do CNR não seja exatamente a que você está fazendo agora, mas na hora que você depositar um valor aqui, caso esse valor seja muito além do que a máquina está deixando você fazer, na mensagem de erro, a máquina sempre te fala, o máximo trigger delay permitido é X. Você vai lá e coloca esse valor no trigger delay que está resolvido. Ele vai adquirir diastólico. Beleza? Aqui recomendações do SCMR, tá? De parâmetros para realização da sequência loop locker, ou da sequência de realce tardio. Então, ele fala aqui sobre resolução espacial, sobre o meu tempo, a minha resolução temporal. Ele vem falando aqui sobre técnicas de usar para usar um tempo de inversão longo na ordem de 550 milissegundos ou de 850 no 3 Teslas para fazer diferenciação de áreas de refluxos em zonas de refluxo ou trombos, trombo mural, tá? Então, principalmente quando a gente quer fazer diagnóstico diferenciado de trombo e de tumor, a gente faz aí o que eles chamam de realce precoce, com um tempo de inversão na ordem de 600 milissegundos, 550 milissegundos. Aqui também ele fala sobre a técnica de você usar um tempo de inversão mais curto, principalmente com a técnica PSIR, para diminuir mais o sinal da cavidade do sangue contaminado de gadolínio e aí ver melhor cicatrizes subendocárdicas, tá? Essa técnica aqui, hoje em dia, ela já é catalogada aí no SCMR, que é a técnica chamada de Dark Blood, e eu vou falar um pouquinho dela no final, tá bom? Então, aqui uma sequência 2D MDE clássica. Então, um flip alto para eu aumentar o meu efeito T1, TE mínimo full para eu ter mais sinal, uma banda média na casa de 31, a aceleração ligada geralmente no fator 1, tá? A minha resolução temporal, a minha resolução do plano tem que estar na ordem de 1.4 a 1.8 milímetros, lembrando que as máquinas mais novas já me mostram o pixel size. Máquinas que eu não tenho isso, é só eu dividir o valor do FOV pela frequência e depois FOV pela fase, tá? E lembrando que o número de RR vai interferir diretamente na minha resolução temporal, que a gente viu que tem que ter na casa aí de 100 a 125. E aí a gente vem entender um pouquinho o que é esse phase sensitive. Então a gente viu no slide anterior que como é que acontece a dinâmica do realce tardio, do pulso de inversão. Então o pulso de inversão inverte os dados e esses dados começam a recuperar de acordo com a característica de cada tecido. Um tecido normal mais lento, porque ele está com menos gadolínio. Um tecido com mais gadolínio, ele vai recuperar mais rápido. E aí, aqui a gente está vendo como que esta representatividade gráfica entre sinais negativos e sinais positivos são representados na escala de cinza. Então, numa reconstrução normal, que é a reconstrução que nós chamamos de reconstrução de magnitude, nós temos o ponto nulo com perda de sinal, com baixo sinal, com hipossinal, e nós temos áreas de sinal positivo e áreas de sinal negativo com o sinal aumentando, ou seja, com o aumento de sinal que sai do preto até tons de cinza até chegar no branco. Só que isso acontece tanto para sinais positivos quanto para sinais negativos na reconstrução de magnitude. Por isso que o meu TI ele tem que ser tão preciso. Porque se eu não acertar exatamente o ponto de anulação aqui, eu posso ter um músculo mais cinza. E isso vai diminuir contraste, tá? Então, isso é o que acontece no mundo real. Aqui eu estou mostrando para vocês só porque algumas literaturas mostram a representatividade gráfica negativa vindo da parte superior. Então é como se eu estivesse cortando essa parte negativa aqui, mas mostrando que o que vem daqui e volta tem a mesma representatividade de intensidade de tons de cinza.
Por que eu mostro isso assim? Porque agora eu vou mostrar só desse jeito nos outros slides, tá? O que que o Phase Sensitive faz? O que que a reconstrução de fase faz? Ela preserva a polaridade recebida do pulso de inversão, porque os sinais nulos e os sinais negativos mantêm a minha perda, mantêm o meu sinal hiporintenso. Então, ela mantém os sinais negros tanto no ponto nulo quanto os sinais mais negativos, diferente da reconstrução de magnitude, que aqui voltava a ficar cinza até o branco. Então, o que que isso quer dizer? Isso vem mostrar que o phase sensitive, ele não corrige o tempo de inversão. Ele não faz nenhum milagre aqui. É só uma forma de apresentar os sinais coletados no meu tempo em relação à minha escala, ao meu espectro de cinza, fica diferente, porque do nulo para o negativo, eu vou manter o meu hipossinal, os meus tons negros. E eu só vou ter sinal positivo, sinal hiperintenso, sinal mais claro, se eu tiver sinais positivos. Então aí a gente vem para os comparativos. Então, no mundo ideal, aonde eu tive um tempo de inversão perfeito, acertei na mosca, eu vou ter, tanto na reconstrução de magnitude quanto na reconstrução de fase, um bom contraste. Meu músculo cardíaco ficou anulado e a área com infarto vai ter um aumento do sinal. Quando eu tenho uma aquisição mais precoce, ou seja, eu errei o meu TI, eu fiz um TI mais precoce. Na imagem de magnitude, eu vou ter ambos os sinais na ordem de tons de cinza. Então, eu acabo perdendo o meu contraste. Lembrando que essa representatividade aqui é como se estivesse vindo aqui de baixo. Mas na reconstrução de fase, como que é abaixo do negativo, tudo é escuro, então, mesmo que eu tenha adquirido o sinal mais precoce, o meu músculo cardíaco saudável vai ficar muito preto, e a área que recuperou mais rápido, por mais que ela tenha um tom de cinza não tão brilhante, mas eu ainda vou ter uma boa diferença, um bom contraste entre esses dois pontos, tá? A gente vai ver que esse cenário aqui é até o ideal para o phase sensitive. E aí o cenário tardio, ou seja, eu ao invés de fazer o TI exato ou mais precoce, eu deixei passar o tempo demais, usei um TI errado num valor acima. Então, o meu músculo já passou do meu ponto nulo e já começou a ter sinal, e aí a minha área com realce vai ficar com mais hipersinal ainda. Então, eu vou outra vez perder contraste, enquanto na reconstrução de fase, eu ainda vou preservar aqui mesmo no meu TI mais erradinho para mais, eu vou ter uma perda de sinal do músculo cardíaco saudável em relação ao músculo cardíaco danificado. Então, lembre-se, o phase sensitive é uma forma de reconstrução dos dados do espectros de cinza diferentes. Ele não é uma técnica que corrige o TI, tá? Por mais que a gente use esse termo para explicar melhor o que é o PSIR, o que é o phase sensitive, mas está errado. Então, aqui mostrando para vocês uma reconstrução de imagens utilizando a técnica de fase e aqui utilizando a técnica de magnitude. Então, observe que nesta zona, onde o meu tempo de inversão está perfeito para a minha imagem de magnitude, ela não é tão perfeita para a minha imagem de fase. Entretanto, isso aqui é ajuste de janela. Se eu janelar essa imagem, ela fica perfeita. Em contrapartida, quando eu vejo tempos de inversão mais curto, a minha magnitude fica muito ruim e a minha fase fica melhor, porque o meu contraste entre músculo cardíaco e cavidade fica cada vez melhor. Então, esse cenário aqui é o cenário que a gente sempre admite como um cenário perfeito. Mas quanto mais escurinho tiver o meu músculo cardíaco, mas quanto mais cinza escuro tiver a minha cavidade, é melhor para eu ver lesões. Diferencia mais, tá? Então, este seria um cenário ideal. Por isso que eu falei que o PSMDE mostra os contrastes, mesmo se o meu TI não tiver ótimo. Então, aqui um comparativo do MDE clássico com o PSMDE com o tempo de inversão correto nos dois. Então, mesmo que essa imagem esteja muito boa,
na reconstrução PSI, na Phase Sensitive, eu ainda tenho uma melhor diferenciação entre a lesão e o músculo cardíaco comparado com esse aqui. Então, tem uma melhor relação contraste-ruído, tá? E aí vem a técnica single shot. Aqui a gente falou das técnicas 2D MDE clássica, a gente tem a técnica single shot. A técnica single shot vai usar a mesma teoria do que a gente viu ali, de anulação do sinal do músculo cardíaco, etc., com um PSD que faz a adquisição muito rápida, ou seja, que com um TR eu preencho todo o espaço K. Qual que é a vantagem aqui? Redução de tempo de exame, de forma drástica, e auxílio para pacientes não colaborativos, que não conseguem fazer a apneia, tá? Então, a sequência single shot, eu tenho ela na versão com a reconstrução de fase, sem a reconstrução de fase, aí vai depender do equipamento. Geralmente ela é baseada em Fiesta, nos equipamentos de 1,5 Tesla, no 3 Tesla é um FSPGR, tá? Para justamente diminuir os artefatos de banding. E aí ela também tem o campo para eu preencher o meu prep time, porque da mesma forma eu vou fazer o CineR, achar o meu tempo de inversão e colocar aqui, tá? Ela também precisa ser ajustado o número de intervalos e também o trigger delay para eu conseguir fazer uma melhor aquisição do tempo diastólico. Uma forma da gente, às vezes, burlar o sistema para conseguir fazer no diastólico é diminuir a minha matriz de fase um pouquinho, tá? Geralmente a matriz de fase é um pouquinho mais alta, a gente pode diminuir. Isso aí eu vou acabar conseguindo ganhar mais cortes e garantir o tempo diastólico. Lembrando que isso pode causar um pouquinho mais de borrosidade na imagem, porque ela vai perder resolução espacial. A gente tem que respeitar aquele 1.4 até 1.8, tá? Outra coisa importante, tentar garantir que o meu TR dessa minha sequência fique na casa de 3 a 3.5 milissegundos. Ela é baseada em Fiesta, então ela é mais suscetível a artefatos de banding, artefatos de suscetibilidade, por causa da interface entre ar, entre o músculo cardíaco, o sangue, isso aumenta a probabilidade de ter aquelas linhas pretas projetadas, igual eu mostrei na sequência Cine, tá? E aqui um exemplo de como isso me ajuda no dia a dia. Então, ao invés de eu fazer um corte por apneia, eu agora consigo fazer uma varredura do coração completa em uma apneia, tá? Então aqui um paciente não colaborativo com a sequência clássica e com a single shot. Resolve o problema, né? Aqui um via de saída do VE, mostrando aqui a lesão, tá? Aqui um eixo curto com um PSMDE clássico versus o single shot. Então observa que nesse a gente tem um pouquinho mais de resolução, entretanto nesse aqui ele me mostra uma diferenciação das lesões muito bem, tá? Aqui mostrando de um paciente que foi feito em respiração livre, porque ele não fazia mais apneia, com uma lesão importante, tá? Com uma cicatriz antiga importante, conhecida desse paciente. E aí uma aquisição que foi feita em respiração livre. E a qualidade muito ok, muito aceitável para diagnóstico. Eu tenho ainda o 3D MDE, que ele pode ser realizado tanto em apneia quanto trigado, tá? Lembrando que o trigado ele é um pouquinho mais complexo, porque ele depende da frequência respiratória do paciente, e se isso se alongar demais, a gente acaba perdendo diferenciação dos tecidos. O apneia ele acaba sendo um pouquinho mais fácil, e lembrando que independente do número de intervalos que eu vou usar aqui para aquisição dos dados, o meu CineR tem que ser feito com um RR, tá? Então é uma técnica que ajuda a ganhar tempo também, otimizar o seu protocolo quando você quer fazer uma varredura completa de um eixo do músculo e não quer usar vários cortes. Lembrando que esse 3D aqui, principalmente a apneia, ele tem um corte mais grosso. A gente corta ele ali, reformata uma imagem na ordem de 7.5 milissegundos. Enquanto no 2D segmentado a gente faz na ordem de 8, com 2 de intervalo. Então acaba que a gente não perde a acuidade de volume parcial quando a gente usa essa técnica mesmo em apneia, tá? Então é uma técnica bem interessante aí, ajuda bastante no dia a dia para otimizar o protocolo. Beleza, pessoal?
Por fim, nós temos aí aquela técnica que eu falei que eu ia comentar com vocês, que é a sequência Dark Blood, que hoje está virando uma modinha. A gente consegue fazer isso nas máquinas que tem PSIR, mas isso ainda vai virar produto. A GE, principalmente, ainda vai lançar um produto com a técnica de Dark Blood, tá? Então, o que é a técnica de Dark Blood? É você fazer um realce tardio de modo que você tenha uma melhor diferenciação entre cavidade e músculo. Então, esse TI aqui, por exemplo, dessa imagem, ele está ótimo, ele está perfeito, porque o músculo está pretinho, a cavidade está branca. Só que a gente vê algumas lesões aqui que ficam mais difíceis de diferenciar, porque está aí muito contraste ainda no sangue e a lesão também fica muito hiperintensa. Quando eu faço a técnica de Dark Blood, que não quer dizer que, que o sangue tem que ficar completamente preto, é só escurecer o sinal do sangue, eu consigo evidenciar melhor a lesão. Fica mais claro e mais fácil de evidenciar lesões. Aqui é uma lesão bem extensa, transmural, mas a gente vai ter o foco disso aqui, dessa técnica, especialmente para as lesões subendocárdicas, que são as lesões que acometem nessa parede mais interna do músculo cardíaco. Como essa parede mais interna pode ter uma lesão e ela tem uma relação muito íntima com o sangue contaminado, quanto mais escuro esse sangue estiver, melhor eu vou ver a lesão, tá? Então aqui um outro exemplo, mostrando a técnica normal e a técnica com a redução do Dark Blood. William, como é que eu faço isso? Ao invés de eu utilizar o tempo de inversão que o CINR me dá com a cavidade branca e o músculo preto, eu vou usar o tempo de inversão onde a minha cavidade esteja preta. William, mas a lógica não seria que a cavidade preta e o músculo branco, o meu realce tardio então não ia ficar igual? Por que ele não fica? Por que ele fica bom? Lembra que isso aqui, para funcionar, eu preciso da minha reconstrução de fase, do PSIR. E o PSIR, os sinais negativos todos se mantêm escuros. Então, o meu músculo cardíaco vai se manter escuro e eu vou diminuir o sinal do meu sangue. Então, aí só realmente as áreas de cicatrizes, que têm uma intensidade maior do que o sangue da cavidade, das cavidades cardíacas, o hipersinal aqui é muito maior, eu vou ter uma melhor diferenciação. Beleza? Lembrando, essa técnica está restrita a equipamentos que têm o Phase Sensitive. Aqui um outro plano, estou mostrando aqui, ó. A gente consegue ver a lesão, se janelar e forçar bem, vai ver. Mas com a técnica fica muito mais fácil. Fica muito mais prático para o médico ver a lesão, tá? E é isso, pessoal. Bom, então abrimos aí um período para perguntas. Fizemos então aí já do nosso exame toda a preparação do paciente, já fizemos todas as sequências cines, já injetamos o contraste de modo perfusional e já vimos o efeito dele no realce tardio. Então, praticamente um exame básico de coração a gente já executou. Então, o que a gente precisa fazer agora são as sequências especiais, que é o tema da nossa aula de amanhã. Beleza? Então, aqui ficou aberto para perguntas. Já vou ver aqui no chat se tem alguma coisa, mas se não, à disposição. Não colocaram nada ainda, William? Tudo tranquilo. Pessoal, eu queria perguntar. Posso? Oi, Cintia, claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você faz essa rotina da perfusão, ela necessariamente sempre você vai fazer uma fase com estresse e uma fase com repouso ou não? Na teoria, sim. Alguns médicos optam em fazer a perfusão em repouso para todos os pacientes, mas principalmente para você fazer diagnóstico de isquemia miocárdica, você precisa fazer o estresse. Então, quando tiver a indicação de isquemia, sim ou sim, tem que ter estresse. Tem que ter o estresse. Aí, quando você falou que você faz primeiro o estresse e depois você faz o repouso. Sim. Então, você faria a injeção do dipiridamol em 4 minutos, como você tinha comentado. Aí, na sequência, a gente faz a injeção do contraste e roda a perfusão, correto? Isso, no mesmo tempo, porque é infusão dinâmica. Mas aí você já finalizou o dipiridamol nos 4 minutos? Já finalizou o dipiridamol. Geralmente, o dipiridamol você
Você faz a infusão em 4 minutos e espera aproximadamente 2 minutos para ele terminar de fazer o efeito, e aí você faz a administração do contraste. Tá. Aí, na sequência, você faria a minofilina e aguardaria esses 2 minutos, injetaria de novo e faria perfusão em repouso? Não, aí fez o dipiridamol, injetou o contraste, acabou a injeção do contraste, faz a aminofilina, e aí depois do efeito da aminofilina, depois de 4 minutos, pelo menos, é que você pode fazer a perfusão em repouso. Aí você observaria a frequência cardíaca, como você comentou, que daí ela voltaria para aquela... Ela vai voltar, ela vai voltar. E depois ela voltaria para aquela basal que a gente acompanhou no exame. No início do exame. Ah, então tá. Exatamente. Joia, obrigada. Imagina. O Ronaldo colocou aqui, William, quando temos o exame com situações de quadrigeminismo, a sequência fica... Para mim, o que seria um quadrigeminismo? Por favor. Cada 3 batimentos sinusais vai aparecer uma extrasístole. Ah, tá. Então, bom, a sequência fica longa devido à situação do paciente. O aparelho não consegue fazer a leitura da imagem. É quase que uma situação da nossa arritmia. Então, nesse caso, é melhor você ou adquirir as técnicas, ou adquirir em prospectivo, né? Então, uma solução é você desativar o seu arrhythmia rejection para a máquina não travar e você adquirir os dados em prospectivo, tá? Em modo prospectivo. Lembrando que você habilita lá na aba cardíaca, ligando o automático ou prospectivo, dependendo da versão do software. A outra opção é você adquirir em free briefing. Então, que é o real time, que a maioria dos médicos chamam, né? Que é você adquirir uma sequência sem o gating cardíaco. Lembrando que é uma técnica que funciona, mas ela não é muito bem vista, porque alguns softwares de pós-processamento não reconhecem ela para fazer a avaliação da fração de ejeção, por não ter a sincronia cardíaca, tá? Eu não vou conseguir falar exatamente a medicação, porque essa parte clínica me foge um pouquinho, mas principalmente no caso de arritmia, já complementando, existem alguns serviços que eu já vi administrando uma medicação para controlar a arritmia. Se tiver algum cardiologista aqui no curso, que eu tenho certeza que tem, só não sei quem é, e quiser compartilhar essa experiência com a gente, seria legal colocar no chat o nome. Mas eu já vi, não vou lembrar agora, mas existe uma medicação que eu já vi médicos administrando para controlar um pouquinho a arritmia e fazer o exame, tá? O William, Oi, beleza? Boa noite. show, boa noite. Deixa eu te perguntar, você já ouviu alguma coisa sobre fluxo 4D? Sim, já ouvi muito e bastante. É o 4D Flow, né? O 4D Flow. Ele é uma sequência phase contrast 3D, tá? Que você faz uma aquisição em respiração livre. Então, a ideia dessa sequência, ela dura em torno de 5, 6 minutos. Você faz uma aquisição em respiração livre, e ao final dessa sequência, o médico consegue fazer todas as avaliações e medições de uma sequência cine e de uma sequência phase contrast. Então, ele consegue fazer fração de ejeção, volume de ejeção, todas as medições que ele faz no eixo curto, 2 câmaras, 4 câmaras, além de conseguir quantificar a velocidade de fluxo de aorta, de pulmonar, pulmonar direita, esquerda. Então, é uma técnica que não é tão nova, mas podemos dizer assim que é nova, já está aí há uns 2, 3, até um pouquinho mais anos presentes no mercado, que nem todo mundo usa, porque depende de licença, né? Uma licença especial, depende de software especial para análise, e aí eu não sei os outros vendors, mas a GE administrou isso no início em parceria com uma empresa norte-americana, aonde adquiria-se os dados e aí fazia o upload dessas imagens na nuvem. E aí esse software na nuvem, o algoritmo ele processava tudo automático e devolvia para o cliente, ou o cliente poderia acessar esse ambiente e fazer o pós-processo manual. E aí depois veio a incorporação do CMR 42, que é um produto da Circle CVI,
que aí hoje já tem parceria com a GE também, que você pode ter esse aplicativo dentro da sua estação de trabalho. E aí os CVIs mais novos processam o 4D Flow, sim. A ideia dele, principalmente no início do seu lançamento, é exames mais rápidos, porque você já administra um exame sem perfusão, por exemplo. Você começa o exame, faz o localizador 3 planos, injeta o contraste, coloca a sequência para rolar, que ela vai durar seus 5, 6, 7 minutos, dependendo. Acabou a sequência e já faz o realce tardio. Então, é um exame que durava 40 minutos, ele cai para 15, fácil. E com perfusão, você já faz a perfusão no início, faz a administração do contraste, faz o 4D Flow e depois o realce tardio. Mas já ouvi falar assim, alguns centros estão usando na América Latina, aqui no Brasil alguns centros, em Curitiba, em São Paulo, estão usando bastante, mas tem aí esses desafios em relação ao pós-processamento, software para processar e a disponibilidade de licença. Entendi. Beleza. Amanhã eu vou falar um pouquinho dela. Show. Só pedindo para lembrar, me colocar no grupo lá, que eu queria reassistir as aulas, dar uma repassada. É só entrar no ambiente virtual, Arlindo. Só entrar lá, porque eu estou sem um endereço. Tá bom, eu vou pedir para a secretária... no grupo, eu não estou no grupo. Na realidade, deve ter ido para o seu e-mail também, mas eu vou pedir para a Secretaria Acadêmica entrar em contato com você, tá bom? Beleza, eu vou procurar no e-mail também. Tá bom, obrigado. Então, valeu. Valeu. Tem uma outra pergunta sim. aqui. Isso, vai lá. Respondendo a sua pergunta, os 3 ao mesmo tempo, não, tá? Você consegue ativar os 3 ao mesmo tempo, mas você não consegue sincronizar gating cardíaco com o PG dentro da mesma sequência. Mas você consegue fazer o gating cardíaco com o respiratório. Então, lá na tela de gating control, você tem uma opção de sincronizar gating cardíaco com respiratório. Aí vai depender se vai ser o seu cardíaco por VCG, por eletrodos, ou se vai ser o seu cardíaco por PG. Porque a máquina ela vai ler um ou outro, tá? Ou o ECG, ou o eletrodo, ou o PG, ou do dedo. Maravilha. Inclusive, você falou sobre isso na aula passada, né? Então, Ronaldo, se puder dar uma olhada nisso aí, né? Você comentou a respeito disso, né, William? Imagina, sim. Beleza. Pessoal, vamos lá? Vamos finalizar por hoje, então. Amanhã teremos a nossa última aula ao vivo com o William. E que bom que vocês estão todos participando aí, mandando perguntas. Entrem no ambiente, né? Porque aí podem mandar as perguntas já por lá. E aí o William já vai ter acesso antecipadamente às perguntas, e no início da aula já começa a respondê-las. Tá bom? Para a gente otimizar bem muito esse tempo. Tá bom? William, meu caro, obrigado, viu? Perfeito. Eu que agradeço. Obrigado a todos pela participação hoje, pelas perguntas, pela